Olá, pessoal. Nesse segundo encontro, então, sobre a PEC 32, nós falaremos sobre um tema importante, né? Um tema que tem causado muita divergência e muita discussão aí entre os estudiosos do direito administrativo, no que diz respeito à criação de uma nova figura, até então não existente, chamado de cargo com vínculo por prazo indeterminado. Cargo com vínculo por prazo indeterminado, não é? Ou seja, essa figura vem naturalmente para substituir a figura do servidor público efetivo, não é? Daquele servidor público estável, ou seja, aquele que tem um vínculo permanente com o Estado, e aqui, como a legislação nova, a propositura nova, coloca aquela que tem um vínculo por prazo indeterminado, ou seja, aquele que não tem nenhum prazo certo de duração nesse vínculo contratual com o Estado, tá? Agora, aqui é importante destacar três elementos que a proposta de emenda à Constituição traz, que aí sim vai dar muita polêmica e muita divergência na doutrina e também futuramente na jurisprudência, caso assim vier a ser aprovado, né? Fala que para ocupar esses cargos públicos com vínculo por prazo indeterminado, o candidato aqui, na verdade, precisaria passar por concurso público, ingressar mediante concurso público e preencher três requisitos. Quais seriam esses requisitos? Aprovação em provas ou provas e títulos, até aí não é novidade a ninguém. 2, agora aqui começa a novidade, ó. Cumprimento de pelo período de, no mínimo, 1 ano em vínculo de experiência com desempenho satisfatório. Então, perceba, aqui ele vai ter que ter o cumprimento de um período, no mínimo, de 1 ano com vínculo de experiência com desempenho satisfatório, tá? Então, é uma espécie aqui, talvez, de um período que ele vai ter que passar de aprovação e depois com essa avaliação ao final. Agora, aqui é o que mais me preocupa, não é? Esta terceira situação, essa terceira hipótese que eu vou colocar aqui para vocês, talvez é a que mais me preocupe. Essa terceira hipótese fala no seguinte, ó, é preciso, além disso tudo, da classificação final dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao final do período do vínculo de experiência, né? Então, a linha anterior previa aqui a questão do vínculo de experiência, que também é uma inovação, não é? Mas aqui que me preocupa mesmo, porque esta é a parte final, fala que o candidato, mesmo depois de aprovado, mesmo passado por um período de experiência, não é, de 1 ano, enfim, com avaliação de desempenho, ele tem que estar classificado dentro do quantitativo previsto no edital do concurso público entre os mais bem avaliados ao final do período de vínculo. Ou seja, imagina só, se você é chamado, se você é convocado, se você participa desse período de experiência, não é? Só que ao final desse período de experiência você não está entre os melhores classificados do número de vagas previstos em edital. Não é? Como é que funciona essa situação? Se você, por exemplo, já é um servidor público de uma outra instituição, você vai ter que pedir exoneração do teu cargo para assumir o outro cargo. Como é que funciona no teu emprego privado, não é? São essas consequências que o legislador ainda vai precisar trabalhar bastante para tentar aí diminuir a margem de problemas que podem ocorrer diante desta situação vaga que a legislação assim o trouxe, tá bom? Então depois eu vou deixar tudo disponível aí para vocês. Quem tiver alguma dúvida, comente aí no nosso link, comente aí na nossa página, fique à vontade, não é? Para que possa ter sim as novidades do direito administrativo, tá bom? Valeu e até o nosso próximo encontro.